Oi, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Oi, Gabriel. Oi, Marco. Oi, Mag. Oi, galera, boa noite. Mais um Aí Tá Convida começando. Vamos esperar a galera ir entrando. Hoje é a primeira vez que a gente vai falar sobre animais marinhos. Então é um assunto pra mim também totalmente novo. E pra todo mundo que tá acompanhando também, né? Oi, Helena. Gente, vai mandando para as pessoas, divulguem, é muito importante divulgar para que a gente consiga trazer mais gente para as nossas lives. A gente tem perdido muita gente nas nossas lives, começou com quase 60 pessoas, mais ou menos. E agora a gente tá ficando ali nos 20. Vamos ver se a gente chama mais gente. Ajudem a divulgar quem tá vendo sempre. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Oi, galera que entrou agora. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como estão? Sejam bem-vindos a mais um Aí Tá Convida. Dessa vez a gente vai conversar com a Kate, com a Catherine. Eu não sei como pronuncia, vou perguntar pra ela como é que pronuncia certinho. Do projeto Manati. Então, como eu disse, é a primeira vez que nós vamos conversar sobre animais marinhos, sobre conservação de animais marinhos. E a gente vai conversar com a Kate sobre os peixes-bois. Ver se ela já tá por aqui. Tá frio aqui, Magda. A janela está até fechada. Oi, Bruno. Olá. Como é que eu viro a câmera aqui? Pronto. Olá. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Como estamos? tranquilo, graças a Deus. Na correria aqui, né, com agora as novas atividades que a gente vai conversar hoje com os peixes aqui no cativeiro, adaptando a uma nova rotina aqui com a chegada deles. Todo mundo tá escutando bem, gente? Para mim tá um pouco baixinho. Fala de novo para eu ver se tá tudo bem. E como é que tá aí? Tá tudo aqui um calor, né? No Ceará não tem o frio. Eu tô vendo você com blusa de Aqui frio. tá frio. Tá melhor o áudio? Melhorou? Tá. Eu acho que tá melhor, gente. Ou tá, Para mim melhorou. O pessoal tava falando que tava baixo. tá aqui, Mas eu acho que melhorou. Não melhorou, galera? tá melhor? Estão conseguindo escutar? Para mim tá bem melhor. Deu uma melhorada. Tentar. E aí, primeiro, eu esqueci de te mandar um áudio perguntando como é que pronuncia seu nome. A brasileirado mesmo, Caterine. Caterine? É. Ah, muito bonito. Então, Caterine, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por vir conversar com a gente. Eu estava contando pro pessoal que é a primeira vez que nós vamos falar sobre os animais marinhos. E é sempre um assunto que o pessoal pede muito, gosta muito, né? Eu acho que o sonho de todo biólogo, quando a gente fala assim, primeira vez que a gente fala, vou ser biólogo, todo mundo passa na cabeça assim, vou virar biólogo marinho. Só que, né, não é uma coisa muito fácil. Eu lembro quando eu conversei isso com o meu professor, no meu primeiro período, ele falou, você vai? Aí eu falei, vou. Ele, então muda daqui, porque você está em Minas. Aí deu aquela baldada de água fria, né? Aí ele falou, vai trabalhar com rio, bicho de rio. Eu, não quero. Aí eu mudei completamente de ramo. Gente, para quem tá vindo pelo Instagram de vocês, eu vou me apresentar. Eu sou a Fê, eu sou presidente do Aitá, sou bióloga, com mestre em ecologia de biomas tropicais.
E o Aitá é um instituto de pesquisa e conservação de Belo Horizonte que trabalha principalmente com a reabilitação, soltura, monitoramento de animais silvestres vítimas de tráfico. Então, a gente desenvolve trabalhos com os animais, a gente presta apoio aos CETAs de Belo Horizonte. Então, a gente recebe os animais e trabalha com eles desde a hora que eles chegam até na hora que eles são destinados. E a gente realiza vários trabalhos também com os animais destinados, monitorando esses animais, fazendo revigoramento populacional. Tem alguns projetos de reintrodução de espécies, né, como o projeto Bicudos, que é um projeto que a gente tem desenvolvido agora. Então, basicamente é isso. E agora eu queria que você se apresentasse um pouquinho, você pessoa primeiro, e depois a gente vai entrando nas instituições. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Caterine Choi. Minha formação é em Biologia Marinha, sou bióloga marinha. Fiz faculdade em Santos, em São Paulo, sou de São Paulo. E aí, mestrado e doutorado em Ciências Marinhas Tropicais. Aí vim parar aqui no Ceará como voluntária, estagiária para trabalhar com peixe-boi e desde então aqui eu continuo, né? E aí, Começou. isso, de mim, Pode falar. aí a gente entra depois das fases do projeto. Comecei assim como voluntária das fases, a mesmo. Meu sonho, né, na faculdade era trabalhar com mamíferos marinhos, mas na própria faculdade, na época, só tinha umas disciplinas de mamíferos marinhos, a gente não tinha muito questão de prática ou tantas instituições, né, no local que trabalhassem com isso. Então, eu vim de férias aqui passear no Ceará e aí descobri, conheci a casa, aí voluntariei para começar a trabalhar no projeto. E ser bióloga marinha é esse sonho mesmo que todo mundo imagina ou passa muito mais perrengue do que coisas boas? Ou os dois, tá misturado, perrengues e coisas boas. É um misto, não é? Dos dois, eu acho que é uma realização muito grande, mas a gente passa altos perrengues, sim, né? E aí tem que ter mesmo muita perseverança, né? E dedicação para continuar aí nessa linha, nessa carreira. Mas é um misto dos dois. Tem muitas opções, com certeza, mas não é fácil, não. Eu imagino que não seja fácil, né? Porque vocês dependem muito de fatores externos, né? Para realizar os trabalhos, essa coisa de trabalhar embarcado, que eu acredito que vocês trabalham, né? Que tem dias que vocês ficam embarcados. Eu imagino que não deve ser fácil, não é qualquer um que dá conta, né? Que consegue se adaptar. Eu tenho uma amiga que é bióloga marinha também, e eu vejo ela ama, é lindo o trabalho, mas eu vejo ela passando muito perrengue também, muito aperto. Algumas vezes até chega a ser insalubre, né? De passar o dia no mar, no sol, às vezes você passa horas e horas no mundo, ou ponto fixo até para o animal e o animal aparece, você nem vê. Então é bem complicado. Mas tem os Ô, sons. Catarina, seu áudio tá meio baixo ainda e tá dando umas picadinhas. Vamos ver se. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, aproximar mais aqui. A internet aqui ela não é tão boa, então pode ser que a gente tenha alguns probleminhas, mas vamos Tá, ver. mas eu acho que mais próximo tá melhor, gente. Tá melhor, Gu. Você mandou aí que estava baixinho. Então, hoje, gente, a gente vai conversar basicamente sobre os peixes-bois, né? O projeto Manati, que tá dentro, ele é um projeto que faz parte da ONG Aquasis, não é isso? Isso. Explica primeiro o que é a ONG Aquasis, como é que ela funciona. Certo, vamos lá. Então, a Passos, ela é uma ONG, né, que ela foi fundada em 94, na verdade, em 92, um grupo de estudantes, professores das universidades federais, eles fundaram esse grupo, que é o GSC, é o Grupo de Estudos de Cetáceos do Ceará, e esse grupo ele foi evoluindo, né? E em 94 essa equipe fundou então a ONG.
A Qualis, ela começou com esses trabalhos mesmo voltados à área marinha, principalmente uma espécie de golfinho costeiro que tem aqui, que é o boto cinza, né, o Talia guiana, e resgatando já na época filhotes de peixes-bois que encalhavam aqui no Ceará e eles levavam para aquelas piscininhas de criança desmontáveis da universidade. E aí a Qualis foi crescendo, né? Em 2001 ela fechou um convênio com o SESC e foi quando abriu o escopo de projetos, né? E hoje em dia a Qualis ela tem a gente trabalha com conservação da biodiversidade, né, no Ceará. Então, a gente tem projetos como o projeto do Pirito da Cara Suja, que trabalha na Serra, né? O projeto do Sapinho do Aripe, também uma ave, o projeto de aves migratórias. Aí a gente tem dentro da Aquasis o PNM, que é o projeto de mamíferos marinhos, que é essa parte, né, costeira. E também a gente tem o núcleo de educação ambiental, que permeia por todos esses projetos, né? E tem um projeto específico desse núcleo, que é o projeto Brigada da Natureza, que trabalha com jovens, crianças e jovens ali de área de risco, na sede, próxima à sede da gente, com arte e educação, né? Então, a Quasis, ela cresceu de tal forma, né, desde 94, que hoje, após 26, a gente completou 26 esse ano, a gente tem aí esses diversos projetos. Catarina, eu vou tentar te tirar e colocar de novo para ver se o áudio melhora, que o pessoal tá falando que tá picotando muito e não tá conseguindo entender. Certo. Vou tentar aqui, pera só um minutinho. Olá, vamos ver se melhorou. Será que melhorou agora? Quando você fala mais pausado, dá para entender. Não pica para mim, não, mas não sei se tá melhor, gente. Fala alguma coisa aí mais. Vou tentar falar mais devagar e mais pausado. Vamos ver. Eu acho que tá melhor. Tá. Então vamos lá. Você falou que a Aquasis tem 26 anos, né? Isso. 26 E anos uma coisa muito bacana que você falou aí é que você começou como voluntária. E é uma coisa legal de passar para as pessoas, que a gente esquece até de abordar, assim. Se você quer trabalhar com animal silvestre, com alguma espécie que você gosta, você tem que, silvestre principalmente, você tem que buscar trabalhos voluntários, né? Estágios. Porque senão você fica muito por fora do mundo. E é bem difícil depois que você já forma, assim. Ah, formei. Por exemplo, eu entrei no Silvestres mesmo depois do meu mestrado, que eu entrei nesse mundo assim mesmo. Quer dizer, o mestrado eu já fiz com Silvestre, mas entrar para esse mundo foi depois do mestrado. E não é fácil. Eu entrei porque eu conheci pessoas que trabalhavam na ITA, mas assim, né? Quando você já trabalha com isso o tempo inteiro, desde a graduação, é muito mais fácil, né? Foram, assim, muitos anos. Eu tenho 15 anos de Aquasis. E, assim, se a gente for juntar esses 15 anos, eu diria que assim, uns bons 5 anos eu fui voluntária. Não anos consecutivos, mas entre acaba um projeto, você espera o financiamento, então tem que passar. E assim, a experiência, né, que a gente aqui. A experiência é outro patamar. Eu sinto falta de ter feito estágios e trabalhos voluntários nessa área durante a graduação. Conta pra gente do projeto Manati em si, que é o do peixe-boi, né? Sim. Como é que surgiu ele? O projeto Manati, ele surgiu, foi um edital do programa que na época se chamava Petrobras Ambiental, né? Foi um edital público, uma seleção pública que a gente participou em 2008. E a gente submeteu o projeto e ele foi aprovado, só teve início em 2010. Então, desde 2010, o projeto Manati ele existe, né? Patrocinado pela Petrobras, agora pela Petrobras Socioambiental. O programa mudou de Petrobras Ambiental para Socioambiental. Está na terceira fase do projeto Manati. A fase 1, que foi de 2010 a 2012,
ela foi para construir principalmente um centro de reabilitação, né? Dentre as diversas atividades de pesquisa, era para construir um centro de reabilitação. Porque a nossa sede, dentro do SESC, essa parceria, esse convênio com o SESC, a gente tinha um centro de a gente chamava de centro de reabilitação, mas era mais uma quarentena, com piscinas pequenas, que a gente recebia esses filhotes de peixe-boi, só que por conta do tamanho das piscinas, a gente não podia completar o processo completo da reabilitação. Então, a gente precisava estabilizar o animal, manter nessa quarentena. Esses animais eles eram enviados para outros centros de reabilitação, no caso em Aracá, em Pernambuco, Para terminar o processo. que é do Projeto Peixe-Boi, né, do Centro Mamíferos Aquáticos do ICMBio. Então, o Projeto Manati ele foi escrito para que a gente pudesse criar centros de reabilitações adequadas para que esses animais pudessem completar o período de reabilitação no Ceará, né? O que estava acontecendo? A gente estava tirando a população do Ceará dos peixes-boi, encalhavam aqui, mandava para Pernambuco, encalhava no Ceará, mandava para Pernambuco. Então, os daqui estavam, não voltavam, porque esses eles estavam sendo, foram soltos na Paraíba ou em Alagoas. São os sítios de soltura deles, né? Do Projeto Peixe-Boi e do ICMBio. Então, Tá. Rapidinho, deixa eu entender um processo, porque é tudo novo para mim essa parte de marinhos. Você falou que vocês recolhiam os filhotes que iam para essas piscinas. Os filhotes são os que encalham? Quem que encalha? 90% dos encalhes que a gente tem aqui no Ceará são de filhotes órfãos, né? Eles encalham com cordão, às vezes resquícios de cordão umbilical ainda, então bem recém-nascidos mesmo. E assim, o Ceará junto com uma parte noroeste do Rio Grande do Norte, é o estado recordista de encalhes de filhotes de peixe-boi, né, no Brasil, e é o local que mais encalha filhotes de peixe-boi nessa região. Acho que mais pra frente a gente fala um pouquinho aqui na live e a gente explica, né, isso. Mas aí, voltando ao projeto, respondi a sua pergunta? Respondeu, mas depois eu tenho outra dúvida, mas vamos voltar para a gente tentar ir na ordem, porque depois eu quero saber o passo a passo desse encalhe aí, como é que é isso? Pronto, a gente passa aí o passo a passo. Então, o projeto Mati surgiu disso, né? A gente queria ter um local adequado para que todo o processo pudesse acontecer aqui no Ceará sem ter que estar mandando os animais para outro estado, Para fora. que os custos disso eram altíssimos. Os animais iam de avião e tudo por conta, né, do tempo longo de viagem. E então, depois disso, a gente construiu um centro de reabilitação dentro das normas, de tamanhos e de tanques, para que a gente pudesse manter aí em torno de 15 animais no centro, né? E aí o projeto Manaus, ele acabou a fase 1, aí depois veio a fase 2, e foi principalmente em incrementar o nosso centro de reabilitação, fazer uma nova sala de necrópsia dos mortos, e junto com isso pesquisa, né? A gente sempre vem também fazendo pesquisa, não só com boi, mas também com ponto cinza. Essa fase 2 do projeto Manati, ela foi de 2014 a 2016, e aí depois de 2018, agora até 2020, a gente está com a fase 3 do projeto Manati. Ela veio para completar o período de reabilitação, depois que a gente a intenção é soltar. Então, essa aclimatação, que é para trazer esses animais para o ambiente natural, adaptá-los e soltar. Projeto Manati, e além de outras ações, que faz monitoramento, então a gente faz periodicamente, tem algum animal encarnado, seja vivo ou morto, né? No caso de mamíferos marinhos, né? Baleias, golfinhos. E aí a gente faz a coleta de animais, faz necrópsia, para entender o que ele deu, né? Caterine, o áudio está falhando de novo, está sumindo agora. Agora melhorou? Fala mais um pouquinho para a gente ver.
Isso, a parte de pesquisa, a parte de pesquisa que a gente faz, e a parte das campanhas de educação ambiental. Então, o Projeto Manati, resumindo, é isso. Entendi. Então, a gente quer saber todas essas etapas, esses braços aí do Projeto Manati, mas primeiro, por que o peixe-boi, por que que ele encalha e por que que é o local que mais encalha? E por que que eles são órfãos? Quais são as ameaças? O que que acontece para ter órfãos de peixe-boi encalhados aí? Certo. A principal ameaça hoje é a questão da perda de hábitat, né? O peixe-boi é um animal herbívoro, eles são animais de águas rasas, não são animais oceânicos, né? E eles precisam de águas calmas dos estuários, dos rios para reproduzir, né? Assim como todo filhotinho, quando o filhote do peixe-boi nasce, ele nasce ainda com a cauda enrolada, ele precisa de ajuda para subir, para respirar, né? Então, a mãe do peixe-boi, ela vem por baixo do peixe-boi e empurra ele para ele respirar. Então, elas precisam de um mar calmo, né? Uma água calma para ter esses cuidados. E aí, o que acontece hoje é que, justamente nessa área, que é a área de encalhe, a gente não tem rio decente, né? Rio com profundidade, os rios eles estão assoreados, está raso, tem muita ação, a área de manguezal foi desmatada, então os animais hoje eles não entram mais nesses rios. E aí as fêmeas dão à luz no mar, com as ondas, a corrente, acabam separando, né, a mãe do filhote e o filhote encalha, né? Esse é um dos fatores. Existem outros fatores que a gente estuda, como o tráfico de embarcações. Já teve filhote, o motor da embarcação, já teve caso da pesca, pesca de arrasto, capturar só o filhote ou capturar só a mãe. E outras possibilidades é a questão de como uma espécie está com a população muito reduzida, ela sofreu um galo populacional exatamente por conta da raça. Ela foi caçada. Começou a picar de novo. Ela foi uma espécie muito caçada no passado, né? Então, a população reduziu muito de peixe-boi. E aí, o que a gente acredita? Que com essa redução na população, as fêmeas acabam sendo recrutadas muito cedo, né? E elas não têm a maturidade para um filhote, por exemplo. Aí pode acontecer de abandonar o filhote, de saber cuidar do filhote. São todos fatores que, em conjunto, fazem que os filhotes encalhem. O Gabriel fez uma pergunta interessante. Ocorre também das mães encalharem para tentar chegar até os filhotes que estão encalhados? Ocorre das mães encalharem? Isso. Não, a gente nunca pegou isso. O que a gente já conseguiu observar foi da mãe próxima, tanto que a gente, sempre que um filhote encalha, a gente procura fazer um monitoramento da área para ver se tem algum adulto na área que pode ser a mãe. E a gente observou que em local em que o filhotinho encalhou, a mãe se teve nessa praia, se deslocava um pouco, mas manteve procurando o seu filhote. Então, quando isso acontece, a gente tenta soltar o filhote com a mãe novamente. E aí vocês observam para ver se a mãe vai aceitar esse filhote, se é dela mesma. Então vocês ficam fazendo essa observação ali. Isso. Já aconteceu da gente ver um adulto, achar que era mãe, soltou o filhote e o adulto foi embora e deixou o filhote. Então, assim, esse filhote ele encalhou, a gente se manteve na praia durante a noite e durante a noite ele encalhou. Então, ele teve que ir para o centro de reabilitação. A caça que você disse que era um problema muito recorrente, ela diminuiu, não existe mais? Como é que está esse status agora? Desculpa, não entendi. Você comentou que a caça dos peixes-bois era um problema que ocasionou, inclusive, na redução da população, né? Hoje em dia, como é que está isso, essa situação?
o peixe-boi, ele é protegido por lei desde 1967, né? Então, a partir aí da década de 70, já essa questão da caça já começou a diminuir. Agora, por exemplo, se a gente falar de peixe-boi amazônico, ainda existe até hoje, né? Falando de peixe-boi marinho, que é o caso da gente aqui no Ceará e, né, na costa nordeste do Brasil, a caça ela não existe mais, ela é proibida. A gente tem relatos de que se pesca, né, às vezes acidentalmente fica preso em rede de arrasto, e mas, assim, a consciência da população está relativamente tranquila, que é proibido, mas a gente tem muitos relatos ainda após a década de 70 de que ainda se comia, né? Muita gente ainda aqui no Ceará, aqui no litoral leste, relata. No meu mestrado eu fiz entrevistas com os pescadores e eles falam, a carne do peixe-boi é muito boa. A carne tem 3 tipos, é a carne do boi, a carne do porco e a carne do peixe. Mas hoje, na região aqui do litoral leste do Ceará, a gente não observa mais, não existe mais. Entendi. Que bom, né? Isso é bom a gente ver que tem algumas práticas diminuindo, principalmente a gente que trabalha com tráfico, porque a gente sente que tá, nossa, caminhando e não tá saindo do lugar, né? Toda hora tem mais bicho, mais bicho, mais bicho. Como é que funciona o resgate desses animais que estão encalhados? Então, o centro de reabilitação que vocês têm, ele é exclusivamente para esses animais encalhados? Vocês recebem também animais machucados por esses motivos que você falou, por exemplo, com acidentes com barco? É 100% dos nossos animais em cativeiro hoje foram que encalharam, né? O centro hoje, agora ele se chama Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos. As piscinas, elas são específicas para peixe-boi, os tanques. A gente tem um tanque para cetáceo, para golfinhos, embora a reabilitação de golfinhos é muito mais complicado, a taxa de sobrevivência dos golfinhos é muito baixa. Já do peixe-boi, a taxa de sobrevivência é bem alta, eles são animais bem mais resistentes, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem no cativeiro é que 100% deles foram de filhotes que encalharam. No caso, a gente teve encalhe de adulto vivo, mas por conta de tamanho e peso, e as áreas de encalhe, porque o nosso centro ele fica em Iparana, no município de Calcaia, fica a 190 quilômetros, mais ou menos, da região que mais encalha, né? 150, mais ou menos, é grande. Então, quando são adultos, a gente faz os primeiros socorros, já medica e libera o mar. Sim, eu ia perguntar isso, porque vocês têm que cuidar dos filhotes, mas os adultos a melhor coisa é, se você conseguiu chegar até ali, é voltar ele para o mar, a menos que ele esteja precisando de algum socorro, né? Isso. E aí vocês resgatam esses animais, né, os filhotinhos, os órfãos, levam para o centro e começa ali o projeto de reabilitação de peixe-bois, né? Como que é isso? Como é que você dá mamadeira para o peixe-boi? Era legal se desse para mostrar umas fotos aqui. Depois a gente vem num processo de adaptação, sempre tentando fazer, mas esse processo de adaptação seja o natural possível. Então, sem a inicial. Ixi, tá picando de novo na parte mais interessante. Mexe no celular. Eu acho que é algum problema no seu celular com áudio, porque quando você mexe, ele melhora. Bom, pode ser, vamos aproximar aqui. Melhorou? Dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Vamos lá. Os peixes-bois, eles mamam, né, durante 2 anos. E a gente resgata, leva para o centro de reabilitação. E eles precisam aí com cuidado, né? Como um bebê aí, mamadeira 5 vezes por dia, né? Perguntaram aqui qual é o leite que ele toma. Eles têm intolerância à lactose, então eles tomam leite de soja ou aqueles leite sem lactose, né? E aí existe toda uma fórmula com manteiga para o leite ficar gorduroso, própolis, às vezes, e aí medicamentos que sejam necessários para cada indivíduo.
É basicamente um leite de soja ou leite sem lactose com manteiga, né? Porque o leite de peixe é um leite muito gorduroso. E aí a gente leva para o centro de reabilitação e tem esses cuidados aí com os animais. Mamadeira inicial, a gente pegava o animal e coloca uma mamadeira, né, com bico, aqueles bicos de mamadeira de bezerro mesmo, ou de cabra, e aí agora o Isso, veterinário, isso dentro da água, vocês entram nas piscinas para dar a mamadeira? quando eles chegam, a gente seca a piscina e deixa a piscina com 30, 40 centímetros de lâmina d'água, porque esse animalzinho ele ainda está aprendendo a respirar, né? Tem animais que não precisam entrar na piscina e ficar com ele na piscina, levantando a cabeça dele para ele respirar, né? Ajudando a estabelecer aí um ritmo de respiração. Nossa, muito, porque você comentou que eles nascem até com o rabinho enrolado, né? Com Isso, a cauda enrolada. então, assim, às vezes leva 2, 3 dias para que a cauda se abra e ele consegue estabelecer um ritmo de natação e respiração, né? Então, Então, nesse primeiro processo é pouquíssima água. pouquíssima água, isso. E aí é agarrando ele mesmo e botando a mamadeira na boca, né? E aí, posteriormente, a gente vai aumentando o nível de água, e aí a mamadeira ela se torna uma mamadeira subaquática, né? Que ele pode beber o leite debaixo d'água. É uma mamadeira desenvolvida, que foi desenvolvida por um veterinário, né, do Dr. Augusto Boa Viagem, e ele desenvolveu essa mamadeira subaquática, que sim, foi uma ótima evolução, porque a gente precisava sempre estar segurando o animal e dar mamadeira, e eu acho que a ideia animal em reabilitação, que ele tem Uma independência, né? Não se associa a humanos. já que ele vai voltar para a natureza, né? Essa é a intenção. Claro. A partir do momento que a gente, porque os filhotinhos, eles não, a teta, né? As mamas da mãe peixe-boi é aqui, né? Na axila, debaixo do sovaco. E aí eles mamam ali debaixo d'água mesmo. Então essa a gente passa, conforme ele vai já tá melhor, a gente passa a amamentar ali com essa mamadeira subaquática. E aí, Ai, que aí trabalho incrível. ele passa por um processo, aí eles mamam durante 2 anos, né? Chega no final do desmame, estão tomando aí 1 litro por mamadeira de leite por mamadeira. E aí eles passam por exames, a captura, coleta de sangue para ver como está o estado de saúde, faz a biometria, pesa, cimento. E assim vai durante esses 2 anos, até a gente poder começar o processo de desmame e aí soltura, né? Levar para ambiente natural. Para a área de soltura. E imagino que, assim como os demais mamíferos, né, eles devem ter uma personalidade, então uns pegam a mamadeira rapidinho, outros vão dar mais trabalho para mamar, né? Igual todos os bichinhos. Sim, com certeza. Aí tem os que querem de um jeito, tem os que querem de barriga para cima, e a gente tem que aí entender o que eles querem e adaptar, né? Cada um a sua personalidade. A Thalia está perguntando quanto tempo mais ou menos que leva a reabilitação toda. E o Gabriel perguntou qual alimento vocês começam a ofertar na hora do desmame. Porque você falou que eles são herbívoros, né? Como é que vocês ofertam esse alimento? O que oferta? Certo. Após já desde pequenininho, a gente, além das mamadeiras, a gente já começa a oferecer alguns detalhes. Hoje a gente dá alface, repolho, acelga, beterraba, banana, e assim, né? Como eles vão mamando, essa é a alimentação que eles vão receber, mas a gente procura coletar algas marinhas e o capim-agulha, que é o alimento que vai encontrar no ambiente natural, no mar, para oferecer, né? Como a gente tem uma demanda muito grande, eles são gordinhos, são herbívoros, com 10% do peso corporal. Então, aí os peixes bois, a gente aí com 300, 200 quilos, precisam comer 20, 30 quilos de vegetais por dia, né? É muito vegetal, a gente não consegue essa quantidade de algas, de capim-agulha, precisa
essa Começou a picar de novo. Dá uma sacudida no celular aí. Ou se você tiver um fone aí perto, eu acho que melhora. hora, né? E aí a gente, então, tem que dar, infelizmente, tem que dar essa alimentação artificial para eles, né? Alface, acelga, couve, beterraba. E depois a gente passa para esse processo de alimentação mais natural. E a outra pergunta era quanto tempo de amamentação, né? Ou quanto tempo Quanto tempo de reabilitação ao total? de idade. O ideal seria que 2 anos aí já desmamou, com 2, 3 anos a gente já traga para soltura, para aclimatação. Mas como a gente demorou muito entre um projeto da fase 2 do projeto Manati, para a fase 3 que foi a construção desse cativeiro natural, a gente tem hoje animais com 7 anos no cativeiro, né, que não é legal porque você começa a dificultar a adaptação desse animal ao ambiente natural. Então, mas o ideal Entendi. é mais que 3 anos. Isso que você falou sobre a alimentação e essa suplementação com coisas que não, com alimentos que não são naturais deles, para explicar para o pessoal, isso acontece com vários animais que estão em reabilitação. Por exemplo, os tamanduás. Os tamanduás se alimentam basicamente na natureza de insetos, né? Cupins, formigas, só que eles comem uma quantidade muito grande. Então a gente em cativeiro não consegue fornecer a quantidade necessária para esse animal para que ele tenha, né, suas necessidades calóricas e tudo mais sanadas. Então a gente tem que fazer misturinhas, igual vocês fazem aí no leite, né? A gente faz um leitinho de tamanduá aqui também, que mistura um tanto de coisa, e a gente oferta isso para o animal, senão ele vai ficar subnutrido, desnutrido, né? Mas, e a gente e em contrapartida, a gente também oferta os alimentos naturais. Então a gente coloca cupinzeiro, igual vocês tentam colocar alga e esse capim-agulha. É isso. Porque é isso que o animal vai encontrar na natureza. Então a gente tenta sempre fazer esse balanço, né? Do que realmente vai servir de comida para o bichinho ficar gordinho e o que ele precisa saber que é comida dele para voltar para a natureza. Só para o pessoal sacar isso aí. E aí, então. Se tivesse toda a alimentação natural, mas a gente não consegue, né? Então. Exatamente, o ideal seria se a gente conseguisse fazer tudo natural, mas a gente não consegue porque assim, os bichos da natureza são muito mais espertos que a gente procurar o próprio comida deles, né, gente? Convenhamos que a gente não dá conta de achar tanto cupim, tanta alga, tanta coisa igual eles acham. Eles passeiam demais para procurar comida também, né? E aí vocês terminaram essa segunda etapa agora, né? Vocês começaram essa soltura recentemente, não é isso? Isso, na verdade, não tem nenhum mês, assim, a gente... Então nós estamos dando a notícia em primeira mão. Em primeira mão, assim, a gente está nesse processo agora, né? A Aquasis, ela já trabalha em parceria com as instituições e com outros profissionais da área em todo o Nordeste. Então, a gente já participou de várias solturas, né, em outras regiões, mas a Aquasis mesmo, como instituição responsável, executando essa parte, é a primeira vez que a gente está fazendo. Então, até então, os nossos animais iam, né, e outras instituições completavam o processo soltura. E agora a gente finalizou a construção desse cativeiro, a gente chama de cativeiro de aclimatação. Ele é aqui no município de Capuí, no litoral leste do Ceará, e ele que é a área onde foi todo feito um levantamento, né, porque desse cativeiro aqui, enfim, tem animais nativos aqui, tem água, tem alimentação, e é uma região tranquila, né, para os animais. Então, a gente montou esse cativeiro aqui, e a alva e o maceió, que são os nossos peixes mais velhos, a alva com 7 anos e o maceió vai completar 7 anos agora. Eles vieram aqui dia 30 de junho, de 30 para 1º de julho, eles vieram de caminhão, né? E aí a gente colocou nesse cativeiro. Então, são os nossos primeiros animais aqui. E aí eles vão permanecer. Esse transporte no caminhão, eles vão numa piscininha, vão em caixa d'água, como é que é? Eles vieram em caixas de transporte, eles não precisam ir dentro da água, Entendi.
perigoso vir dentro da água, por quê? Porque o balançado do carro, ele, na hora que o peixe-boi vai colocar o nariz para fora para respirar, pode respingar água dentro do nariz dele. Então, são animais resistentes, que conseguem resistir aí até 10 horas fora da água. Então, desde que com os cuidados, e molhando, né? E molhando, borrifando água e tudo mais. Então, eles foi uma viagem de aproximadamente 5 horas, 5 a 6 horas, desde a gente tirar eles com caminhão monte, porque os animais estão pesando hoje 350 quilos cada um, né? Então, eles foram retirados do tanque com um caminhão Munk, colocados dentro da caixa de transporte, e aí vieram para cá, são 190 quilômetros de distância, e aí a gente colocou dentro desse cativeiro de aclimatação, que é como se fosse um tanque-rede no mar, uma estrutura com uma rede fechada para que eles fiquem dentro, aí fazendo essa aclimatação, né? Se acostumando com o mar, com essa sólidos da outros organismos, tá cheio de peixe lá dentro, então eles se acostumam aí, e com esse, agora, alimentação natural. Muito legal ouvir essa história toda que a gente já conhece, só que voltada para os marinhos. Porque quando a gente vai fazer a reabilitação, tá todo esse processo, tem a escolha da área de soltura, né? Que você falou que teve todo o estudo, e tem que ter mesmo, pessoal, esse estudo da área que vai ser solta, para ver se a espécie ocorre ali, se o alimento tem disponibilidade de alimento ali. E é muito legal, porque a gente sempre pensa, quando eu penso em área de soltura, quando eu penso em viveiro de aclimatação, quando eu penso em reabilitação, eu nunca vou para os marinhos. É a primeira vez que eu estou conversando mesmo com alguém e vendo assim, o processo é o mesmo, a dificuldade é que vai ter uma água no um e no outro não, né? E depois na hora de monitorar, que é aí que é o interessante. Aí, esses animais, eles estão com algum aparelho de monitoramento? Como é que é? Esses dois que estão lá no viveiro, como é que você chama? Cativeiro de aclimatação. Tem gente que chama de semi-cativeiro, cativeiro de aclimatação, cativeiro em ambiente natural, tem, né, várias formas, mas a gente está chamando de cativeiro de aclimatação. Esses dois agora eles não estão no momento com equipamentos de telemetria para monitoramento, mas quando eles forem soltos, a gente vai colocar, né? Os equipamentos já estão em teste, já estão aqui. Então, quando eles forem soltos, eles serão monitorados via rádio, VHF e via satélite. Esse aparelho que vocês colocam nele é aquele que você coloca na pele e fica com a anteninha? Como é que é? O peixe-boi é um cinto, né? É um cinto preso no pedúnculo caudal, ali próximo à cauda, na cintura, seria a cintura deles, né? E esse cinto ele vem com um cabo e uma boia, e essa boia ela fica boiando na superfície da água. Dentro dela existe os transmissores, né? De rádio e de satélite. É como é feito isso no mundo inteiro, né? É uma tecnologia que vem dos Estados Unidos, hoje em dia está sendo produzida aqui no Brasil. Inclusive, foi produzido em parceria com a Fundação Mamíferos Aquáticos, né, que confeccionou esses equipamentos. E ele, para que a gente receba o sinal do satélite, e o sinal ele tem que estar na superfície, né? Porque se estiver afundado, a gente não pega o sinal. Então, em águas muito profundas que o peixe-boi mergulha, profundo, sim, 3, 4 metros que o peixe-boi mergulhar, a gente não consegue passar o sinal. Então, só quando subir para respirar, a boia vai emergir, a gente consegue captar o sinal. Entendi. Você tinha comentado da água doce, né? Que eles precisam eles vão para essa água doce também. Acho que por isso a Angélica está perguntando como é que fica a oferta de água doce quando eles estão nesse cativeiro, semi-cativeiro. Tá. Ou eles não precisam? Também tem uma pergunta, responderam uma pergunta anterior, se eles ficam todo o transporte sem alimentação. Fica, assim, relativamente tranquilo, e a gente oferece água durante todo o transporte, eles se alimentam, né, mas no transporte eles vêm se alimentar. Em relação à água doce, um fato curioso, tem muita gente que não sabe, o peixe-boi ele precisa, né, dessa água doce, e ele, no ambiente natural, existem os olhos d'água, ou olheiros de água doce, que na verdade,
é a água que vem do lençol freático e ela emerge no fundo do mar, como fica saindo água doce ali. Os animais nativos bebem água do mar, a gente já mergulhou, já mapeou alguns, já bebeu água de alguns também, né? E aí, aqui no cativeiro, a gente simulou, tanto no cativeiro de reabilitação, a água doce ela já é ofertada por debaixo dos tanques, como que a gente tem uma caixa d'água Pera, tá interna. picando. Calma aí, arruma esse negócio que eu tô achando super interessante. Dá uma sacudida no celular aí. Vocês simularam, vocês simularam a água doce, a oferta de água doce como? Como que foi? Por debaixo do tanque. Quando a gente construiu os tanques, a gente já preveu um encanamento, né, que pudesse ofertar essa água doce no fundo do tanque. Porque como era antigamente? Uma mangueira que vinha essa mangueira, ela saía por cima do tanque e ficava caindo água por cima do tanque. Os animais colocavam a boca para fora da água e bebiam água doce. Mas a gente né, estava ensinando a beber água doce de cima, quando no ambiente natural eles vão beber água doce de baixo, do fundo. Então, quando a gente construiu os nossos tanques, já colocou que a água doce viria de baixo, né? E agora, no cativeiro, no mar, esse foi um dos desafios que a gente teve, e com a ajuda dos pescadores, de um pescador local aqui, foi ideia dele, né, do nosso pescador aqui, voluntário Edgar. Ele deu a ideia, ele falou, por que que vocês não fazem o que a gente já faz aqui para abastecer? Os pescadores, eles têm água terra, e eles enterram um cano vindo pela praia, e esse cano sai no mar, com uma mangueira, para que os barcos possam se abastecer de água doce, né? Então, a gente fez o mesmo processo, e aí a gente fez uma caixa d'água em terra, que enterramos canos pela praia, né, 300, 400 metros, mar adentro, e essa água sai numa mangueira no fundo da rede, onde eles descem e bebem a água. Tô impressionada. Muito legal. Nossa, não tinha a menor ideia. Muito, muito legal. E bem mais trabalhoso do que a gente pensa, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Se a Angélica não tivesse feito essa pergunta, nem ia passar pela minha cabeça que eles precisavam de tomar água doce. É. E deixa eu fazer uma pergunta, então, já aproveitando. Não, não, esse processo deve acontecer com outros mamíferos, né? De tomar água doce desses. Esqueci o nome que você falou aí. Da água. Como é que é o nome? Olho d'água. Olho Olho d'água, d'água. olheiro, os pescadores, as pessoas aqui na região chamam de olheiro. E, Outros mamíferos também tomam água dos olheiros? na verdade, não, né? As baleias e os golfinhos, eles já têm uma anatomia dos rins diferente do peixe-boi. Eles já conseguem retirar a água doce do alimento, no caso dos peixes. Então, Uhum. é diferente. Já o peixe-boi, não, ele tem um rim que, pela anatomia, pelos estudos que foram feitos, ele já tem essa necessidade mesmo de beber água doce, embora não seja uma coisa crucial. A gente sabe que eles podem ficar, às vezes, alguns meses, tempos, sem beber, né? Bebem água durante muito tempo, e aí ficam alguns meses eles conseguem Que suprir, legal. até porque a gente tem muita seca, né, aqui na região do Nordeste. Então, às vezes, se não tem chuvas boas aqui na região, esses olhos d'água eles não emergem no mar, né? Então, eles ficam sem. Uhum. Mas Muito, muito legal. o que a gente observa de estudos comportamentais é que realmente a água lá eles bebem mesmo. Entendi. E aí, depois que vocês, que eles aclimataram, eles ficam mais ou menos quanto tempo ali aclimatando? Ó, o nosso protocolo e o que vem de experiência, né, das outras instituições é que essa aclimatação ela vai durar em torno de 3 a 6 meses, né, podendo durar até um ano. E podendo, infelizmente, a gente também não ter um sucesso, né? Ter casos de animais que foram soltos e precisaram ser capturados, e aí foram soltos novamente, e aí a gente teve que capturar, e aí, sim, depois de algumas tentativas e
acidentes com embarcação, o animal teve que ficar para sempre no cativeiro, né? Mas a ideia, o período é esse, de 3 a 6 meses é um período que a gente vai avaliar aí o que ele deve ficar no cativeiro de aclimatação. O que que vocês avaliam quando vocês soltam esses animais para afirmar que está tendo sucesso ou não está tendo sucesso? A gente solta com esse monitoramento, né? Então, a gente avalia as áreas que esses animais estão frequentando. Como eu falei, são animais de águas mais rasas, então, se tem animal que já saiu e foi nadando mar adentro, ou foi parar na Bahia, né? Então, a gente já vê que esse animal não está muito bem adaptado. Embora eles não sejam animais de socialização, assim, de viver em grupos, são animais solitários, eles formam grupos de acasalamento com outros animais. O principal fator de sucesso é se eles vão se reproduzir, né? No futuro, no caso, se for macho, a gente observa ele acasalando, ou se for fêmea, a gente observa que ela engravidou, né? Ou depois algum filhote. Se eles estão encontrando alimento na natureza e encontrando esses olhos d'água, né? Porque também encontrar esses olhos d'água não é fácil, eu acredito que não seja fácil, porque é perene. Às vezes, um olho d'água em um lugar, numa praia, e aí a água fecha, encerra e abre em outra praia. Então, esse monitoramento vai acompanhar a questão, achando alimento, achando água doce e interagindo com outros animais. Entendi. Imagino. Eu estava aqui pensando como é que funciona para esses bichos procurarem esses olhos d'água, né? Eles têm umas capacidades diferentes que a gente imagina. Porque água na água, como é que faz, né? Mas Às vezes, assim, a gente de cima consegue, os pescadores sabem, né? A gente pergunta para o pescador onde é que está o olho d'água, ele te leva em cima. O conhecimento dos pescadores é imenso, assim. impressionante, né? A Você falando aí dos pescadores, vocês têm uma relação próxima então com os pescadores? Vocês trabalham em conjunto com eles? Sim, diretamente. Assim, eles são muito importantes para o nosso trabalho, né? A gente depende muito dessas comunidades costeiras. Eles são as primeiras pessoas que encontram geralmente os animais na praia, então eles ligam, né? Olha, tem um peixe-boi encalhado aqui, e a gente vai. Geralmente eles que fazem os primeiros socorros. E a gente também faz a capacitação de toda a região costeira, a gente treina, faz cursos da capacitação para que eles possam fazer esses primeiros socorros e comunicar a gente, né? Então, é bem importante. Gente, isso é super legal e super importante. Não tem como vocês trabalharem com as pessoas, com os animais, sem trabalhar com as pessoas que estão ali, que conhecem muito mais que a gente, né? Viram aquilo a vida inteira. Então, isso de vocês oferecem essas capacitações, deve ser muito gratificante para eles, né? Eles devem se tornar, se sentir super importantes e fazer parte do projeto mesmo. Tem algum outro tipo de atividade de educação ambiental que você desenvolve com a comunidade? Tem muitos. É mesmo? Né, a principal vertente do projeto é a questão da educação ambiental, porque a gente sabe que a gente não pode estar em todo lugar e quem vai cuidar, né, quem vai ajudar a gente na conservação dessas espécies são as pessoas, né, a comunidade toda litoral. Então, a gente trabalha com escolas, a gente vem trabalhando com escolas todas as etapas, desde cartilhas infantis, né, palestras, oficinas, jogos de tabuleiro gigante que a gente faz, tanto com crianças, pescadores. Então, assim, é um trabalho contínuo, direto. Agora a gente está numa fase em que a gente vai precisar mais do principal, né? Agora vai ser soltar esses animais. E embora a gente tente essa reabilitação mais próximo do natural, a gente sabe que, infelizmente, um animal que passou 7 anos em cativeiro, recebendo alimento das nossas mãos e tudo, as chances, quando a gente soltar ele e procurar um ser humano, são muito grandes, né? A gente esteve recentemente visitando o projeto Viva o Peixe Boi Marinho lá em Mamanguape, na Paraíba,
A gente vê isso, que a equipe de educação ambiental, ela está de domingo a domingo, nos feriados, né, festivos, Natal e Ano Novo, na praia, porque tem peixe-boi que quer ir para a praia mais cheia, né, mais populosa. E aí tem pessoas que respeitam e tem pessoas que, infelizmente, não respeitam, né? Então, essa é a principal parte agora, esse trabalho de educação ambiental, para fazer com que as pessoas entendam a importância de manter a distância, porque só vai chegar. Então, é para que as pessoas mantenham a distância e cuidem, nos avisem, caso precise de ajuda. E é muito gratificante você ter a população do seu lado, né? Quando a gente vê a população entrando em contato com a gente, falando que encontrou o bicho, mostrando que eles sabem a importância daquele bicho, é muito gratificante para o projeto, né? Ah, demais, assim, a gente é bem emocionante. A gente já teve caso de mãe com bebê de colo, mãe ser humano, e o filhote de peixe-boi encalhou e ela botou o filhote do peixe-boi no berço da criança dela, pegou o colchão do berço. E assim, famílias pobres, né, famílias que não têm tantos recursos, e ela tirou o colchão do berço do filho dela e botou o peixe-boi, ela tirou o leite do peito dela e deu para o peixe-boi. Embora assim, não é legal, porque como eu falei, ele não tolera lactose. Tolerante, né? Então, assim, o fato dela ter feito isso, é claro, a gente sabe que foi para ajudar, mas a gente também sempre frisa isso, não alimente, não dê nada, porque às vezes o animal ele tá já bem mal e aí dá um leite desses, ele vai ter uma diarreia e pode até vir a óbito, né? Então, assim, Uhum. realmente ajudam e apoiam, né? Legal. Vamos encerrar essa live aqui, porque falta 2 minutinhos, aí eu volto com outra. Te chamo de novo. Tá ok. Tá? Fica aí, galera. Quem eu não fiz as perguntas, vocês fizeram, manda de novo assim que a gente voltar. Tá bom? Oi, gente, de volta. Ai, gente, eu tô adorando, tô super empolgada, não sabia metade dessas coisas. Muito legal. Voltamos. Eu estava contando dos projetos de educação ambiental, que são Sim. vários. São vários eu sempre falo que é uma das vertentes mais importantes, né, do trabalho, porque não adianta a gente fazer todo esse trabalho de reabilitação, de adaptação do animal, soltura, se chegar nessa fase aí final, soltou o animal e a população não ajudar, né? Então, essa é a Uhum. principal. Infelizmente, tiveram casos em outros estados de peixe-boi que levou tiro, que machadada na cabeça, sabe? Então, infelizmente, acontece e a gente tem que trabalhar para que não aconteça, né? É. E na parte da pesquisa, vocês também desenvolvem algumas pesquisas além da reabilitação e da soltura, com esses animais, né? Quais são essas pesquisas? Como é que é? Então, elas são muito baseadas, dependendo dos projetos, né? Mas a gente tem, geralmente, a gente faz muita parceria, então a gente tem pesquisas de genética, que a gente envia amostras de genética para outras instituições que trabalham com isso. Dentro dessa fase 3 do projeto Manati, a principal pesquisa foi com relação a drone. Um dos maiores dúvidas que a gente tem hoje, que todo mundo pergunta, mas quantos peixes tem? Quantos peixes tem no Brasil? Quantos peixes tem no Ceará? E essa é uma pergunta bem difícil, né, de responder. Os primeiros estudos eles foram feitos com entrevistas, depois a gente teve um sobrevoo, estudos muito caros. Aí a gente está avaliando, né, no meu doutorado eu fiz uma estimativa de abundância com um sonar. Então a gente instalou um sonar de varredura lateral no barco e fazia transectos, né, com um barco, e esse sonar ele capta o peixe-boi. Então a gente pôde fazer esse estudo, mas ele é um estudo que é apropriado mais para rios, né? Existe uma área Uhum. que é uma área
era do outro lado, no oeste, na divisa com o Piauí, que tem um grande estuário ainda, um estuário que os animais entram, um estuário bem preservado. Então, meu doutorado foi nessa área que fez com o sonar. E a gente viu que com o sonar já não dava para aplicar aqui no mar, né? Porque tem muita onda. Hum. Então, a gente tentou, né? Estamos na tentativa esse ano de fazer uma estimativa com drones. Então, a gente está fazendo com drones e tentando criar uma metodologia para ver se a gente consegue estimar essa população, né? E aí, estudos de localização de hidrofones, né? Colocar o microfone debaixo d'água, ouvir os peixes bois e tentar captar qual é a assinatura vocal dele, porque existem estudos que dizem que é possível identificar o boi pela vocalização, né? Pelo som da voz, a nível de individual. Individual. Então, a gente... Parecido com um golfinho, então. Isso. Então, a gente também trabalha com isso. E aí, cada edição do projeto vem com algumas pesquisas, né? Então, Isso através de aprovação em editais, de parcerias. isso. Parceria, a gente, agora, assim, grande parte do tempo da equipe técnica, do corpo técnico da Aquasis, ele realmente está sendo dedicado a esse processo de reabilitação e agora a soltura desses animais. Então, a gente acaba desenvolvendo muito mais parcerias com outras instituições do Brasil inteiro, que a gente possa enviar, né, material biológico e tudo para que essas pesquisas sejam desenvolvidas, porque a gente conseguir executar uma pesquisa, né? Mas quando a gente tem algum edital aprovado, as últimas pesquisas foram essas aqui, agora no projeto Manati. A gente também faz esse mapeamento desses bancos de fanerógamas. Tem outra pesquisa que a gente está tentando analisar as imagens de satélite para mapear esses bancos, então, para saber onde é que tem alimentação. Não, muita coisa interessante. E é bem legal a gente ver como a tecnologia tem ajudado os projetos de conservação, né? Os inventores dos drones aí não imaginavam essa repercussão no meio dos ambientalistas, né? Todo mundo apostando nos drones para monitorar os bichos, para encontrar as espécies, e tem sido muito útil para muitos projetos, para muita pesquisa. Isso é muito legal mesmo. Com certeza. Qual que é a principal dificuldade que você acha que tem em trabalhar com peixes-boi? Temos algumas, né? Eu acho que a principal é essa questão mesmo de patrocínio, de financiamento, de recursos para a gente executar esse trabalho. É um processo muito caro, esse processo de reabilitação, né? Como a gente comentou aqui. Essa questão de manter esses animais em cativeiro, ela é bastante custosa, né? A alimentação, então, eu coloquei ali que quando eles estão ali no processo final de desmame, eles estão tomando 5 litros de leite por dia, um leite que não é barato, né? Leite de soja, um leite de lactose. Então, esse é o principal desafio hoje, essa questão de financiamento, né? E aí a questão da espécie mesmo, se a gente falar em questão de pesquisa, essa característica meio enigmática, assim, da espécie, é um animal muito tímido, não é fácil ver no ambiente natural, não é fácil encontrar. Então, justamente essa questão, né, de não é um animal protegido por lei, ameaçado de extinção, que a gente não pode ficar capturando, né, Para fazer estudos, né? para fazer estudos, né, por exemplo. Então, eu acho que essas são as dificuldades, essa natureza enigmática, de difícil observação, e aí a gente tem muitas perguntas e poucas respostas, pode que essas respostas poderiam subsidiar ações de conservação mais direcionadas, né, melhor para a espécie. E essa questão da espécie, que é uma espécie que vive em região costeira. Então, o maior problema dessas espécies costeiras, né, do boto cinza, do peixe-boi, que é a região costeira é a região com maior impacto, né, maior quantidade de... Sim. Então, assim, a gente tem problemas de lixo,
né, de contaminação da água, esgoto. Tem muito problema de peixe-boi ingerindo plástico, como tem tartarugas, também é um problema para eles? Assim, a questão de quantidade menor, né? Mas é um problema. A gente já pegou o peixe-boi com corda, com plástico, com sacola plástica, né? Então, a tartaruga, a quantidade é muito maior, assim. Aqui a gente tem... Toda semana tem encalhe de tartaruga morta, né? Presa em rede, com ingestão de lixo. Mas acontece, já pegou o peixe-boi com lixo, com corda, com rede, com saco plástico. E agora está com um estudo de microplásticos, né? Um projeto aprovado recentemente, que é o projeto Científico do Mar, e ele vai analisar essa questão do microplástico, que é uma coisa que a gente Uhum. não vê no micróplasticos, e vamos tratar essa questão. Mas começou agora, esse ano. Infelizmente eu acredito que é uma coisa que vai, que, né, que tem um impacto, porque a quantidade de microplásticos que tem nos oceanos é absurda, que tem nas águas, né, é absurda. E os homens estão cada vez mais degradando. Imagina esses animais de regiões costeiras realmente sofrem muito mais, porque é bem ali que acontece todo o impacto, né? A maioria do impacto. E eu só tenho a parabenizar pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu estou realmente encantada. Ah, teve uma pergunta se vocês recebem voluntários. Vocês recebem? Como que funciona? Estagiários de férias? Como é que é isso? Recebemos, sim, a gente tem um programa de voluntariado, né, de estágio, e a gente agora, por conta da pandemia, a gente deu, né, uma parada aí, uma esfriada, porque as pessoas vêm de fora, tem muita gente que não pode, nem quer sair agora, né? Mas a gente recebe, lá no centro de reabilitação, a gente tem alojamento, recebe estagiários de fora, e aqui, em Capuí, nesse processo de aclimatação dos animais, a gente está abrindo agora para o voluntário também. Então, a gente recebe sim. Eu não sei se tiver interesse, pode entrar em contato, entrar lá na página do Projeto Manati, perguntar via direct, manda o contato do responsável e responde todo mundo aí que tiver interesse. E o projeto de vocês, ele tem visitação também da população ou não tem? É fechadinho devido aos animais estarem em reabilitação? O centro de reabilitação, tanto o centro de reabilitação como o cativeiro de aclimatação aqui, eles não são permitidos visitação, né? A instrução normativa do IBAMA que não permite, né, que esses animais, Uhum. por conta dos motivos óbvios que eles vão ser. Então, reabilitação. Mas a Aquasis, ela possui um centro de visitantes na sede dela, em Calcaia, Parana, dentro do centro de Parana. E lá, nesse centro de visitantes, que é o mesmo local do centro de reabilitação, mas fica afastado. A gente tem animais réplicas de esqueleto, réplicas de boi, informações, existem monitores lá para passar essas informações lá para as pessoas para receber, né? A gente recebe escolas, turistas, mas o centro em si não é permitido. Entendi. Mas é completamente justificado, né, gente? Os animais que estão em reabilitação não é pra gente ficar vendo eles e estressando os animais, nem nada disso. Então a gente agradece muito. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Fiz várias perguntas, porque, nossa, muita curiosidade, muitas coisas que eu não sabia. O pessoal interagiu bastante, perguntou muita coisa também. Gente, sigam o projeto Manati, sigam a ONG. E vou tomar liberdade de, em dúvida, manda pergunta para eles lá, que eles respondem. Eu acho que é um assunto que gera curiosidade em muita gente. E a biologia marinha é uma área que, assim, né, encanta todo mundo, encanta os biólogos, veterinários, a parte marinha. Então, pode pedir pro pessoal deixar a pergunta lá? Com certeza, pode enviar qualquer pergunta que tenha passado aqui, que a gente deixou passar. Não... Gente, desculpa, não dá para ler tudo. A gente tenta ler, mas não dá. Mas a gente está aberto, pode dar lá que a gente responde sim. E eu gostaria de agradecer aí a Fernanda pelo convite, pela oportunidade de eu estar aqui expondo, né, o nosso trabalho, e agradecer a todos vocês aí que participaram, comentaram. Muito obrigada, Ida. Live super bombada, galera participando, mandando várias perguntas.
E quem tá perguntando aí se vai ficar salva, todas as lives do Aitá Convida ficam salvas lá no IGTV. Então tem as séries lá, tem a série Aitá Convida, pode ir lá que ela vai ficar salva para vocês assistirem depois. Convidem as pessoas que não puderam assistir também para assistir, que é sempre bom a gente passar essas informações. Essa live foi sensacional. Então é isso. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais. Muito obrigada e sucesso para o trabalho de vocês. Eu espero um dia poder ir fazer um estágio, quem sabe. Eu fico pensando nas minhas férias, eu acho que eu tô ficando louca, porque eu fico falando assim, nas minhas férias eu vou fazer estágio não sei aonde. Porque você fica querendo conhecer tudo, né? Contribuir com tudo, participar de tudo. Mas muito legal mesmo, parabéns. Agradeço. Vida longa ao projeto. Aí também, né? A gente também sabe que o desafio de vocês aí é bem grande com esses animais aí de tráfico e tudo. E tamo junto, né? Tamo junto nas Tamo junto. Essa biodiversidade que tá precisando muito da nossa ajuda. Parabéns também pelo trabalho e agradeço. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Beijos, até semana que vem. No outro Aitá Convida. Tchau. Até mais. Obrigadinha.